Boa tarde, sejam bem-vindos à Quinta Técnica. Hoje é dia 20 de fevereiro de 2014. Eu sou Fausto de Arruda Botelho, sou da Enfoque Informações Financeiras, que nos provê o Terminal Enfoque, que é o software que eu uso para apresentar os gráficos que nós usamos nas nossas análises. Eu sou também da Constop Consultoria, que desenvolveu o método Constop de operar nos mercados, que é um processo basicamente de controle de risco para você que se arrisca nos investimentos de mercado de risco, bolsa de valores. Eu queria hoje, antes de mais nada, até dar um aviso, que é o fato de nós estarmos num processo de contratação de um colega, um dos nossos colegas do comitê que nós temos aqui na Constop, está partindo na verdade ele vai ficar um tempo fora, e então nós estamos pensando em substituí-lo. Então, se você é um profissional ou está ainda não acabou os estudos ainda, mas se você tem alguma noção de análise técnica, e se você, por exemplo, também tem uma noção de planilhas de Excel, nós precisamos de uma pessoa que vai estar desenvolvendo a nossa análise técnica. Aqui nós temos uma análise técnica bem específica. A gente diz que é a nossa análise técnica porque não é a análise técnica daqueles caras que estão ali, dos autores daqueles livros. É a nossa análise, a análise que nós desenvolvemos, que é um negócio bem simples, que nós entendemos que funciona. Então, nós praticamos a nossa análise técnica e nós precisamos de alguém para nos ajudar a analisar os mercados e para controlar o risco das posições que a gente ajuda a administrar no fundo Constop. Nós, como vocês que já estão aqui há tempos conosco sabem, temos um fundo de investimento que é o fundo Constop. Esse fundo não está na prateleira da XP, por enquanto. A XP só tem fundos com mais de 20 milhões de capital, o nosso fundo não tem esse capital. Nós, uma hora dessas, vamos chegar lá, se Deus quiser. E, portanto, se você quiser indicações ou informações sobre o fundo, converse diretamente conosco. Se você também tiver interesse em conversar conosco sobre essa possibilidade aqui na Enfoque, de trabalhar conosco, ligue para 011 3957 5890 ou mande um e-mail para nós, contato@constop. Constop é C-O-M de Maria, stop. Constop, contato@constop.com.br. Muito bem, então nós vamos começar a analisar os mercados. Hoje foi um dia bastante... o americano acho que tem uma palavra boa para isso. Foi um dia tricky, foi um dia difícil, né? Muita volatilidade, mas eu acho que no final das contas, agora na hora do fechamento, eu acho que as coisas ficaram um pouquinho mais claras. Eu estou mostrando aqui o índice Bovespa à vista, não indexado, em escala logarítmica. E a gente lembra que o fator técnico mais importante foi o rompimento dessa reta de suporte de longo prazo. O rompimento dessa reta mostra que os preços chegaram inicialmente na verdade, foi o rompimento desse processo aqui, né? A gente podia dizer que foi o rompimento dessa reta aqui, O rompimento dessa reta nos dá um Fibonacci idêntico que trouxe os preços para primeiro nível de correção Fibonacci, né? Se isso aqui é 100% daqui a aqui, então isso aqui é 38% mais ou menos, né? Agora nós temos essa outra reta, e essa reta nos leva a crer que nós vamos ter os preços vindo para baixo do nível que foi atingido nessa queda, que foi a queda do subprime. Por quê? Bem, nós temos um outro gráfico que nos dá assim, evidências bastante contundentes de que isso deve acontecer. Esse é o gráfico de longo prazo do Bovespa,
Na verdade, esse gráfico é o gráfico que junta o Bovespa e mais o IBV do Rio, porque o Ibovespa começa aqui em 68. Esse pedacinho aqui é do IBV do Rio, mas esse pedacinho foi muito importante porque nós pegamos esse fundo, com esse fundo nós traçamos essa reta, com essa reta nós traçamos essa reta guia, e aí encanamos o mercado num canal de alta e constatamos facilmente que anteriormente o que eu chamei de ciclo do presidente Lula, que inicia-se nesse fundo aqui em 2002, vai até 2008, depois tem a quebra do subprime. Então, anterior a isso aqui, nós tivemos este ciclo, que foi de 91, inicialmente até 97, na alta, e depois de 97 até 2002. Aí nós tivemos também este outro ciclo aqui, que foi de 83 até 86, e depois tivemos a queda de 86 até 91, e tivemos um terceiro ciclo, ou seja, 3 precedentes, né? Sendo que esse terceiro foi quando os preços saíram em 1965 e foram até o topo em 71 e depois caíram de 71 até 83. Nas 3 vezes, os preços foram no mínimo até 50% de correção Fibonacci. Como se pode notar aqui, nesse primeiro precedente, nós tivemos exatamente 50% de correção. Nesse segundo, e nós vamos pular um agora, e vamos agora para esse imediatamente anterior, precedente, vamos ajustar o Fibonacci, vamos constatar também que os preços corrigiram 50% do Fibonacci. E no segundo anterior, né, ao ciclo atual, esse aqui é o primeiro, e agora esse outro segundo anterior aqui, que nós vamos fazer em outra cor, e mais grosso para ele ficar mais destacado. Os preços, na verdade, vieram a 80% de correção dessa alta aqui. Então, a gente constata que os preços vieram no mínimo 50% de correção. Aí, quando a gente transporta o Fibonacci para os níveis atuais, a gente vê que os preços corrigiram só o primeiro nível Fibonacci, por isso a gente entende que os preços devam chegar até o segundo nível Fibonacci, e por essa razão a gente está baixista, tem estado baixista durante anos aqui na Quinta Técnica, né? No curto, quer dizer, no médio e longo prazo, logicamente. Muito bem. Depois de ter rompido essa reta, o Bovespa também rompeu essa reta e rompeu essa reta aqui. Então, ele está assinando aí a escritura de que está num processo de tendência de baixa de longo prazo. Só que agora nós estamos com os preços se acumulando, foi o que aconteceu essa semana, num nível que nós temos um pouco de suporte, o suporte dado por esse topo de junho do ano passado e de agosto, e o fundo de agosto do ano passado. Tivemos um pequeno fundo em janeiro também. Então os preços estão se acumulando no que eu entendo vai se transformar numa acumulação de continuação do movimento que precedeu esse processo de acumulação. Então eu acho que nós estamos testemunhando a formação de uma acumulação que pode vir a ser ou um retângulo, que seria o caso se os preços vierem testar novamente o último topo a 48.500, 48.600. Então, se isso acontecer, aí nós vamos chamar isso aqui de retângulo. Mas se por outro lado, ao invés disso, nós tivermos os preços caindo, a partir de agora, aí talvez a gente vá chamar isso aqui de triângulo descendente. Se chamarmos de triângulo descendente, esse triângulo descendente vai projetar mais ou menos esse pretenso triângulo descendente, né? Isso aqui são conjecturas apenas. Aí projetaria aqui que vem dar mais ou menos 43 mil pontos. Então isso é o que dá para falar agora. Então, continuamos baixistas no médio e longo prazo e um pouco indefinidos aí no curto prazo. Indefinidos com um certo viés de baixa, porque acho que os preços podem aí mais uns 3 dias acumular, e mais entendo que a tendência é que esse suporte encontrado aí nos 46.100 seja
rompido, com os preços caindo, e aí nós temos uma outra projeção a fazer, que seria a amplitude dessa última perna de baixa, projetada para baixo, a partir do topo, do último topo, que nos daria 43 mil pontos também. Então, isso aí, se for um triângulo simétrico, aliás, descendente, ou se a gente apenas projeta a perna anterior, a gente vem dar nos 43 mil pontos, que é para onde eu acho que os preços do mercado à vista, índice futuro, estão indo. Vamos ver se... índice futuro não, mercado à vista, né? Mercado à vista. Estou mostrando para vocês aqui o Ibovespa à vista. Está numa tendência de alta, de baixa de longo prazo, numa tendência de baixa de curto prazo e numa tendência de baixa de médio prazo. No curtíssimo prazo é que a gente está com esse viés um pouco indefinido, lateral, com um pouquinho de viés de baixa, né? Muito bem. O índice Bovespa futuro esteve testando o fundo do subprime, chegou quase que milimetricamente no fundo encontrado no subprime, que foi em outubro de 2008. Na verdade, ele veio apenas um pouquinho acima desse nível, subiu, e agora tudo indica que ele está voltando a testar esse fundo, e isso acontece lá pelos 44, entre 44 e 43. Então a análise é muito parecida com a do índice Bovespa, né? Eu acho que nós podemos pensar em traçar uma reta aqui. Traçamos uma reta aqui, podemos pensar em traçar um canal de baixa aqui, e aí não ajuda muito, né? Mas a gente vê que o mercado está no meio desse canal. Então continuamos baixistas curto, médio e longo prazo, quer dizer, médio e longo prazo, e um certo viés de lateral para baixo no curto prazo. Agora nós vamos para o S&P, para o Dow Jones, onde eu acho que a gente tem coisas mais interessantes a observar. O S&P acabou se arrastando aí até o topo principal, e ele está, eu acho que meio que se arrastando mesmo. Estou vendo sinais de uma deriva aqui, ou seja, ele teve esse ímpeto inicialmente, e agora ele está nesse processo de ficar se arrastando no sentido da tendência, que é um comportamento característico e peculiar que a massa de indivíduos que atuam nos mercados costuma ter, chama-se deriva, indica perda de força deste movimento de alta. Então, se o mercado está perdendo força quando encosta numa resistência, é de se supor que ele não irá romper essa resistência. E se ele não vai romper essa resistência, a gente passa a entender que as chances de que ele possa ter pelo menos uma correção mais acentuada são muito grandes, né? Então, os preços estão chegando, se arrastando numa deriva, então estamos baixistas aí no S&P, no curto, médio e longo prazo também. Por que nós estamos baixistas no mercado americano no longo prazo? Bem, esse S&P não é indexado, porque se a gente indexar esse S&P, a gente vai ver que os mercados, na verdade, não romperam o topo de 2000, né? Eu vou inflacionar o passado, e CPI, só para mostrar para vocês que os preços estão aqui ainda nesse processo. Essa reta aqui tem 2 pontos, talvez não tenha, na verdade nem tem mais validade, né? O que eu acho que é interessante a gente julgar hoje em dia seria esse nível de resistência aqui, que foi rompido pelos preços, e daí o mercado voltou, sentou nesse nível de suporte, e agora ele está representado pela cor azul aqui, né? Eu vou destacar um pouco mais. E agora os preços estão dizendo se vieram fazer um pivô com rompimento
desse resistência a 1850 no S&P, ou se nós vamos ter um bull trap aqui, ou seja, uma situação em que os preços vão romper um nível importante e desromper, né? Que nível importante é esse? É esse nível que é o fundo dessa grande acumulação de topo que nós tivemos em 2000 e o topo anterior ao subprime que aconteceu nos Estados Unidos em 2007. Então, isso é que está rolando agora quando a gente olha o S&P indexado, né? Agora, o gráfico que está dando um show aí, em termos de análise técnica, é o gráfico do Dow Jones, que é esse gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, é um gráfico com o qual a gente acabou, produziu aqui na Constop um pôster, agora foi distribuído aí para o mercado, para os nossos clientes, pessoas formadores de opinião, e nós também temos esse gráfico, ou estaremos com ele à venda na nossa loja da Constop, no site constop.com.br. Você pode adquirir esse pôster e o pôster do Bovespa também. Muito bem, então esse gráfico do Dow Jones, que é muito interessante, porque são 100 anos de história do Dow Jones, né, nos mostra um topo espetacular, um nível de resistência incrível. Eu nunca vi uma resistência igual a essa, e eu tenho recomendado aqui na Quinta Técnica, olhe, abre esse gráfico, aprecie, porque você não vai ver um outro fator técnico dessa envergadura, provavelmente você não vai ver durante a sua vida aqui na Terra. Enfim, nós temos 3 topos, eu acho que são 3 topos, nós já podemos talvez chamar isso aqui de topo, porque ele fez os preços voltarem à reta suporte aqui, né? Mas a gente tinha 2 topos que são importantíssimos, o topo de 2000, estouro da bolha do Nasdaq, e o topo de 2007, antes da queda do subprime. E aí os preços chegaram nesse nível e nesse dia 18, de dezembro, que foi a fala do Bernanke sobre o tapering, sobre a redução dos incentivos econômicos lá, monetários nos Estados Unidos. Então o mercado gostou da fala do Bernanke e acabou conseguindo romper essa faixa. Essa faixa é composta por esse nível que passa pelo topo de 2007 e esse nível que passa pelo topo de 2000. Então os preços adentraram a faixa, vieram para baixo, caíram, já tinham nos dado uma indicação de falta de força, mas enfim, eles não tinham rompido ainda o topo de 2000. Em dezembro, aqui exatamente no dia 23 de dezembro, véspera do Natal, os preços finalmente romperam esse nível e foram para cima até o dia 31 de dezembro, para que no começo de janeiro os preços começassem a cair, e depois de terem rompido essa faixa, os preços adentraram de novo essa faixa, agora durante o mês de janeiro, e a partir do começo de fevereiro eles tiveram essa reação, que eu entendo, eu acho que é uma reação, apenas uma reação, que vai perder força e vai acabar mandando os preços para baixo de novo. Muito bem. Essa é uma importância, eu tenho dito, essa é uma resistência, eu tenho dito, de proporções bíblicas. É a mais importante resistência que eu já vi na minha vida. Por quê? Ora, porque uma vez que os preços chegaram aqui, lá em 2000, caíram 43%. Segunda vez, quando os preços chegaram aqui em 2007, caíram 53%. Então, esse é o lugar onde as pessoas sabem que o mercado cai. Então, quando os preços chegam aí, as pessoas vendem. Muito bem. Aqui, minha gente, tinha milhões de ordens de stop por se tratar de Ibovespa. Tinha ordem de stop da torcida do New York Yankees e do Chicago Bulls, e do Corinthians e do Palmeiras, né? Tinha ordem de venda. Acho que eu falei ordem de stop, perdão. Aqui, por aqui, tinha ordem de venda, milhões de ordens de venda. E logo acima desse nível de resistência tão importante, deveriam estar colocadas as ordens de stop, que são as ordens das pessoas que estão vendidas, vêm com venda short, aqui para baixo, e que põe seus stops logo acima dessa importantíssima resistência. Então essa faixa seria a zona limítrofe entre milhões de ordens de venda e milhões de ordens de compra.
À medida que o mercado tem força suficiente para liquidar todas as ordens de venda que estão aqui, que estão nesse nível, e bota a cara para frente, ele junta a fome com a vontade de comer, porque ele não só não tem mais as ordens de venda que estavam aqui, como passa a contar com um monte de ordens de compra. E isso deve resultar no quê? Isso deve resultar no que o americano chama de rally. E é isso que costuma acontecer quando um nível desse é rompido. Depois, logo depois, a gente tem, na maior parte das vezes, a gente tem um processo de realização de lucro, quando forma-se aí uma bandeira, e aí os preços sobem mais um pouco, e aí eventualmente eles vão fazer uma outra bandeira, e aí é que eles saem desinvestados mesmo até porque, se a gente for pensar em termos de Elliott, isso aqui é onda 1, a bandeirinha, a primeira bandeirinha é onda 2, aí você tem onda 3, aí você tem a segunda bandeirinha onda 4, e aí você tem a onda 5, que é uma onda que costuma ser mais estendida. Muito bem. Isso é o que deveria ter acontecido, mas não aconteceu. Por que não aconteceu? Não aconteceu porque tinha alguma coisa muito errada nesse rompimento. O que é? E eu sei lá, mas eu acho que é o fato de que está se usando uma liquidez irreal. Os Estados Unidos está criando uma liquidez irreal, eu acho que isso tem data para terminar, e o que me importa como analista técnico é que nós tivemos a indicação, que eu considero a mais importante indicação técnica, chama-se Bull Trap, que é uma situação, em que justamente você tem os preços rompendo uma importante resistência e depois desrompendo. Quer dizer, rompe-se uma importante resistência e em seguida o mercado desrompe essa importante resistência. Isso é tão mais importante quanto mais importante for a resistência. Eu acabei de falar para vocês que nós estamos falando da mãe de todas as resistências, uma resistência de proporções bíblicas, então nós temos um bull trap de proporções bíblicas. Nós temos um bull trap que é um monstro de uma indicação. Agora, os touros não largam o osso assim muito fácil, né? Por quê? Porque os preços nos deram esse bull trap, agora em janeiro eles saem desinvestados, mas vejam que interessante que aconteceu exatamente ontem. Os preços tocaram milimetricamente no nível do topo de 2000 e nós tivemos uma reversão. O mercado fechou na mínima do dia, depois de ter tido uma alta considerável, né? Agora, hoje, a movimentação de hoje, esse candle aqui, se bem que nós ainda temos 1h10 de pregão lá fora, mas esse candle aqui parece estar denotando que, que nós estamos vendo aqui uma pequena bandeira. Mas talvez a gente não esteja vendo uma bandeira, esteja vendo sim uma deriva, que indicaria perda de força desse movimento aqui. Eu estou mais para entender que isso aqui é uma deriva, mas nós vamos ter que esperar a próxima quinta técnica provavelmente para saber o que vai acontecer. Eu não sei como eu posso expressar quão importante eu acho que é essa indicação que nós vimos. Então, apesar de nós estarmos agora com essa alta espetacular, para mim é muito forte a indicação que nós tivemos. Essa alta para mim não me assusta em nada, absolutamente nada. Aqui no fundo com stop nós estávamos com 21 posições ou 20 posições de ontem para hoje, posições de venda logicamente, e hoje tivemos acho que umas 5 posições estopadas, continuamos aí com acho que 11 posições, sim, porque nós liquidamos outras duas que achamos que não estavam boas, enfim. Então, sim, estamos com posições de venda e estamos absolutamente tranquilos. Logicamente, um ativo começa a subir muito, toca nosso stop, tudo bem. A gente até observa mais um pequeno tempo para ver se, quem sabe, o stop estava mal colocado, a gente eventualmente pode retomar a posição. Ou não, ou a gente deixa, porque às vezes o mercado vai até níveis que estopariam, que pegariam os nossos stops, que estariam os primeiros stops, né? Então, e a gente aqui tem uma flexibilidade muito grande, nós temos 4 pessoas no nosso time, agora estamos em 3, corremos o mercado, não tomamos diretos de direita,
uppers de esquerda, ou seja, quando a gente perde no máximo 0,1% do patrimônio do fundo que a gente administra, que a gente ajuda a administrar. Então, a gente sempre está com a energia necessária para poder retomar as posições. Porque o duro é quando você toma uma posição e, eventualmente, isso resulta num prejuízo que te machuca. E aí você perde aquela energia necessária para você voltar ao mercado de novo. Aqui, graças a Deus, a gente não tem esse problema. Não temos um outro problema também. A gente não tem problema de apego a posições. Quem opera, por exemplo, um ativo, digamos, índice futuro, é muito mais fácil dessa pessoa, desse especulador, se apegar às suas posições, sejam elas de compra ou de venda, do que para nós nos apegarmos às nossas posições, porque porque nós temos 20 posições. Quando você tem 20 posições, não interessa, quer dizer, você não tem apego, porque você tem muita posição para cuidar, então você faz o que tem que ser feito e acabou, né? Enfim, então é isso. Quero, uma vez mais, dizer que eu acho que nós estamos vivendo um momento muito especial. É difícil dizer isso, mas eu tenho uma confiança muito grande que nós tivemos, de fato, uma indicação muito importante. Se, eventualmente, nós tivermos os preços rompendo o último topo, logicamente eu vou falar, bom, o mercado me enganou todo mundo, sei lá, e aí está retomando a alta. Mas eu acho que estamos longe de ver isso acontecer, né? Enquanto eu falava, vejam que o Dow Jones já não está mais na máxima do dia. Vou até aproveitar e dar uma espiada aqui no S&P. Opa, isso que eu não devia fazer. Dar uma espiada no S&P e ver que, esse é o S&P indexado pelo CPI, né? Eu, na verdade, olho o S&P não indexado porque eu gosto de ver como o americano está vendo o seu mercado. Que eu já disse muitas vezes aqui na Quinta Técnica, o americano não tem a cultura de inflação que nós temos, né? Ele não sabe o que é inflação, nunca viu isso. Então, ele não indexa os seus gráficos. Eu, que montei a Enfoque Gráfico em 1983, no auge da inflação, indexo os gráficos que faço desde o tempo do Enfoque Gráfico. Aliás, antes disso ainda, eu, na verdade, tomei o primeiro contato com análise técnica em 1977, quando fiz um estágio lá. Fui correr uma regata com o time brasileiro de vela oceânica lá em Londres e resolvi fazer um estágio lá numa corretora de commodities e foi lá que eu tomei conhecimento em 1977. Depois voltei para o Brasil em 1978, trabalhando na corretora Souza Barro, comecei a fazer os meus próprios gráficos para acompanhar os mercados com gráficos, usando os conhecimentos que eu tinha adquirido lá em 2 seminários que eu fui em Londres e mais alguns livros que eu tinha lido, né? Então, desde aquela época, eu já indexava os meus gráficos. Na verdade, o meu começo foi no mercado de commodities. O mercado de commodities não precisa indexar, porque quando você lida com o mercado futuro, a inflação já está considerada no preço do mercado futuro, né? Mas quando nós começamos a mexer com ações, que na verdade foi em 1984, aí sim a gente sempre indexou os gráficos, né? Então, mas eu gosto de ver como o americano está vendo o seu gráfico, por isso que eu mantenho esse S&P no seu estado original, né? E agora estou vendo aqui o S&P, o mini, no gráfico intraday de 15 minutos. Esse é o gráfico que está sempre rodando e eu estou desconfiadíssimo dessa alta de hoje, até porque os preços estão fazendo uma deriva aqui, né? Está só o pregão de hoje e a gente vê claramente que nós estamos tendo uma deriva. Eu estou só entrando aqui no intraday, que é coisa que eu raramente faço aqui na Quinta Técnica, porque eu acho que hoje é um dia especialíssimo. Hoje é um dia especialíssimo, um dia para a gente acompanhar esse pregão aqui
até o fechamento, ficar de olho nele, porque se eventualmente o mercado dá uma desarmada aqui, aí configura mais ainda, eu vou pegar o Dow Jones aqui, né? Configura mais ainda que nós, então, tivemos de fato um bull trap, que é um bull trap de proporções bíblicas, porque aconteceu numa resistência muito especial, que é essa que eu mostrei dos dois topos, né? Topo de 2007, topo de 2000, e agora os preços apenas tiveram um pullback aí, alucinado para a reta. E, enfim, se nós tivermos se essa barra aqui hoje, por acaso, ficar preta, e por que eu acho que ela pode ficar preta? Porque o mercado está definindo hoje, ou muito que bem ele vai ter que romper isso aqui, vai testar o topo principal, ou os touros estão muito próximos do dia, do momento, da hora em que eles vão estar lançando, jogando a toalha. E a hora que eles jogarem a toalha, nossa, por que eu estou achando que pode ser hoje especificamente? Porque nós estamos aí com o processo andando e muito próximos do topo do mercado. A ata do Fed ontem saiu dizendo que vários conselheiros acham que já está começando a chegar na hora de começar a subir os juros nos Estados Unidos. Está anunciado, para quem quiser ouvir, que os incentivos econômicos vão ser retirados, já estão sendo retirados, a base de 10 bilhões por mês, e o mercado está recebendo todas essas notícias que são sabidas por todos. O mercado está recebendo essas notícias no seu topo histórico, e já nos deu a indicação de que não vai romper esse topo, porque rompeu uma vez e desrompeu. Então, por isso que é especialíssimo. Eu estou realmente muito... eu nem sei, eu estou assim, muito ligado ao mercado, fazendo coisas que eu não faço nunca. Por exemplo, acordo de manhã cedo e já olho no meu celular, vou ver como está o gráfico do S&P, porque eu estou realmente achando que a qualquer momento a gente pode ter touros jogando a toalha, né, gente? E isso significa uma coisa feia, né? Coisa assim parecida com 2008, tendência de baixa, fortíssimas quedas, notícias no jornal dizendo que de um dia para o outro perdeu-se trilhões de dólares, evaporaram-se trilhões de dólares, né? É muito simples, né? Se a gente imagina que isso aqui é um ativo, não é um ativo, é o índice Dow Jones, mas se a gente imagina que isso aqui é um ativo, a minha avaliação é de que este valor aqui, que as pessoas acham que tem essa ação, não existe. O valor certo é esse aqui, ó. Eu acho que o valor certo seria esse daqui, né? O valor certo seria por aqui, assim. Então, o mercado está aqui, as pessoas acham que tem esse valor, que o seu ativo vale isso aqui, mas não vale, porque isso aqui é vapor. Isso aqui não existe. Existe para as pessoas felizardas que conseguirem vender aqui, mas sabem quantos por cento vão vender aqui? 5, 10% de quem tem ações hoje. 5, 10% vão vender por aqui. O resto todo vai manter as ações e vai voltar, e vai ver as suas ações voltarem ao que eu acho que é o valor correto delas, né? No caso do mercado americano, o valor correto delas, eu entendo que está aqui próximo dos 5.500 pontos, e o mercado do Dow Jones hoje está 16.133. Então, sim, na minha cabeça, eu acho, quer dizer, na minha leitura técnica, eu acho que os Estados Unidos está com possibilidade de ter uma queda de mais de 60%. Mais de 60%. Então, se os Estados Unidos cair 60%, vocês podem imaginar o que pode acontecer com o Brasil, né? Então, hoje, no final da quinta técnica, nós vamos voltar a esse gráfico aqui que está realmente confirmando essa deriva. Agora vamos ver se isso vai ser só uma pequena correção para os preços voltarem, ou se isso realmente vai se transformar num topo principal, e sabe-se lá o que pode acontecer. Muito bem, então vamos analisar Petrobras e Vale, que é o que todo mundo quer saber, toda a quinta técnica.
e depois respondo as perguntas, tá? Começando com o Vale do Rio Doce. O Vale 15 minutos teve uma melhora. Aqui está o gráfico de Vale, nós temos o rompimento dessa reta de tendência. Esse rompimento me dá direito de achar que Fibonacci vai ser atingido. Fibonacci está aqui, está certinho. Fibonacci está hoje abaixo de R$10. Depois do rompimento dessa reta, nós tivemos essa grande acumulação lateral. Eu acho que no futuro as pessoas vão, os analistas, os autores vão estar mencionando isso daqui como sendo um período de acumulação em função do processo artificial de manutenção de liquidez promovida pelos Estados Unidos e que, no final das contas, acabou sendo essa tendência lateral, porque foi uma tendência, né, que durou durante 2010, 2011, 2012 e 2013. Acabou sendo uma formação de topo que acabou mandando os preços para baixo, né? Então, nós estamos com uma situação interessante, porque depois de termos rompido essa grande acumulação de topo, os preços voltaram e adentraram essa grande acumulação de topo a partir de julho do ano passado, mas depois começaram a reverter. E agora nós tivemos essa formação, que eu entendo é uma formação de topo, que eu acho que a gente pode chamar de formação de cabeça e ombro. Pode chamar porque, para você chamar de formação de cabeça e ombros, você tem que entender que a formação de cabeça e ombros é um comportamento de massa que reverte tendências. Então é preciso você ter tido a tendência. Se a gente remete tendência à teoria do Nelson Elliott, Ralph Nelson Elliott, então a gente tem que ter tido pelo menos 3 movimentos no sentido da tendência para poder reverter essa tendência, né? Aqui nesse caso, tá, o Júnior está me mandando uma mensagem aqui, porque eu não tinha conectado ele ele me mandou uma mensagem que o Lucas Aguiar vale nos 60 minutos. Ok, Júnior, já. Júnior está na linha, né? Está na escuta agora, estamos na voz, ok, beleza? Muito bem. Então, nós podemos chamar de formação de cabeça e ombros isso aqui? Sim, podemos chamar de formação de cabeça e ombros. Por quê? Porque, ó, 1, 2, 3, ABC, 4, 5. A cabeça fica no topo da onda 5. O ombro esquerdo fica aqui no topo da onda 4. E aí aqui seria o ombro direito, tá? Então essa formação de cabeça e ombro, o que interessa para nós aqui é que essa formação de cabeça e ombro projeta um objetivo a tô tomando baile aqui, botei no enfoque agora. Abrir esse cara um pouquinho aqui, porque daí fica mais fácil de capturar ele. Esse projeto é um objetivo aqui a 27, que é para onde eu acho que os preços estão indo. Os preços chegaram perto desses 27, tiveram essa reação. E agora a questão é, estamos vendo uma acumulação de continuação ou de reversão? Eu acho que nós estamos vendo uma deriva, mas também não tenho certeza absoluta, não, de jeito nenhum. Acho que nós estamos vendo algo do tipo uma deriva, que indicaria perda de força. Perdão. Vou tomar uma aguinha porque está arranhando um pouquinho aqui. Então isso indicaria perda de força desse último movimento e acontecendo na proximidade da reta de resistência, a pequena reta de resistência que já tem 3 pontos, dá para dizer que esse aqui é um 4º ponto dessa reta, né? Além disso, nós temos essa pequena retinha de suporte que tem 1, 2, 3 pontos, 1, 2, 3 pontos, que também aparentemente está sendo rompida. Então não temos nada conclusivo ainda, mas eu diria que se tivermos um fechamento abaixo de 30 e 20, confirme isso aqui como uma
uma formação de reversão, e acho que os preços aí estariam caminhando para novo teste do último fundo a 28. Então estamos aí com uma análise um pouco indefinida para o curto prazo. Continuamos, logicamente, baixistas para o médio e longo prazo. A pedidos, vamos transformar isso em 60 minutos. E nos 60 minutos a gente tem aqui, no caso do Terminal Enfoque, a gente tem 1, 2, 3 meses e pedrada, 3 meses e meio de histórico de cotações, a gente vê algo muito parecido, né? A coisa vai diferenciando à medida que a gente vai colocando mais um. Então a questão é análoga, né? Será que isso aqui é uma deriva? Ou alguém pode dizer, não, isso não é uma deriva, isso aqui é um triângulo ascendente, acabamos de transformar o processo num triângulo ascendente. Será? Pode ser também. Nós vamos saber assim que o nível de 31 e 20 for rompido, ou o nível de 30 e 20 for rompido para baixo. 31 e 20 for rompido para cima, ou 30 e 20 for rompido para baixo. Eu estou apostando, em função do rompimento dessa retinha aqui, que na verdade a gente está... alguém também pode querer chamar isso aqui... alguém pode querer chamar isso aqui de topo duplo também, quem sabe? Sei lá. Então é isso. Estamos definidos para vias de baixa no curto e baixistas médio e longo prazo, muito baixistas no longo prazo. Como eu disse, estamos imaginando que Vale deve cair muito, deve vir abaixo de 10, o fundo do subprime está aproximadamente a 16, e nós achamos que os preços estão aí num processo de tendência de baixa, porque apesar de nós termos tido esse falso, quer dizer, esse rompimento, depois do mercado ter voltado, ele voltou apenas para nos dar essa formação de cabeça e ombros aqui, quer dizer, então nós entendemos que isso aqui é um pullback, é uma reação, esse processo todo aqui, nós entendemos como tendo sido uma reação da tendência de baixa que vai continuar. Estamos em tendência de baixa? Bem, eu acho que sim, tivemos topos e fundos consecutivamente mais baixos, né? Tivemos esse topo aqui em janeiro de 2011 e esse fundo aqui em julho de em agosto de 2011, e depois tivemos esse topo principal aqui começo de janeiro de 2013, que é inferior ao último topo, e esse outro fundo aqui que é inferior aos dois últimos fundos. E agora tivemos um topo também inferior ao fundo de janeiro de 2013, esse fundo de novembro de 2013 é inferior a esse aqui, e agora resta saber se nós vamos ter um rompimento desse fundo a 25, e aí sim o mercado vai estar retomando essa tendência de baixa, talvez inclinando ela mais para baixo aqui, né? Então é isso, muito baixistas aí em Vale. Petrobras não é diferente. Petro 4, nós inclusive estamos com uma posição de venda em Petrobras. Posições em aberto, vou mostrar direto a posição de venda para vocês aqui, Petrobras. Esse é o gráfico diário. Petrobras está nesse processo de baixa e agora acabou de romper um nível de suporte importante a 15. Depois de ter rompido esse nível de suporte, ele voltou e teve o que nós entendemos foi um pullback, né? Se a gente for ler aqui o que diz o ícone, é assim que a gente controla. Quem não sabe, é assim que a gente controla as nossas posições, as posições que a gente assume ou recomenda que o nosso gestor assuma para o fundo com estoque. Então, o que nós temos aqui? Nós temos essa linha vermelha que nos dá, essa linha vermelha aqui, e que nos dá quando a gente passa o mouse nela, a gente vê aqui a data que a gente vendemos dia 13 a 14,61, né? Esse ícone aqui nos dá o porquê da operação. E aqui a gente vê os stops, tá?
Estou usando um recurso novo aqui do meu terminal, que é esse zoom aqui, para mostrar algumas coisas para vocês, né? Então nós já estamos no terceiro stop, e o terceiro stop, felizmente, nos trouxe a praticamente o nível que nós vendemos, né? Se nesse primeiro stop a gente perde, como eu já disse várias vezes aqui na Quinta Técnica, a nossa política de controle de risco é que a gente arrisque 0,1% do patrimônio do fundo. Arriscando 0,1%, minha gente, parece uma coisa assim ínfima, né? Mas não é não, porque à medida que a gente arrisca 0,1%, como a gente só pega posições 2,5 a 1, ou seja, cujo potencial de lucro é 2,5% maior do que o potencial de prejuízo, considerando-se que o potencial de prejuízo é 0,1, potencial de lucro, então mínimo, né? Porque a gente pega posições de no mínimo 2,5. Volta e meia a gente pega a posição de 3 a 1, 4 a 1, 5 a 1, 8 a 1, sei lá. Depende de quão próximo ao stop a gente faça a nossa operação, né? Porque o stop a gente põe onde tem que ser posto. O stop é colocado onde ele tem que ser colocado. Se você está comprando, você vai botar o stop embaixo de um suporte. E às vezes você compra próximo do suporte, às vezes você compra distante do suporte, né? Então se você está comprando aqui e o stop está aqui, você vai fazer uma posição maior, né? Então, mas enfim, se a gente está arriscando 0,1, se o objetivo for atingido, a gente pode ganhar 0,25. Mas se a gente ganhar 0,25, e considerando que a gente consiga 4 posições assim, poxa, a gente já ganhou mais do que o CDI do mês. O CDI está em 0, não sei quanto é o CDI, acho que é 0,9 ou 0,8, uma coisa assim, 0,7 alguma coisa, né? Se alguém souber, escreve aí para o Júnior para ele comentar aqui para todo mundo. Então, o nosso objetivo no fundo é ganhar bem mais do que o CDI. Nós hoje em dia estamos indo atrás de 200% do CDI, porque nós precisamos, e por isso começamos a arriscar mais. Antigamente nós arriscávamos 1% ao mês, hoje nós arriscamos 2% ao mês. Porque como nós não somos Bradesco, Itaú ou casas muito famosas de administração de fundos, então nós temos que nos destacar de alguma maneira, né? A maneira que nós entendemos que nós podemos nos destacar é dando uma rentabilidade muito acima da média, né? E nós especificamente, que operamos com análise técnica, e para quem que para nós não faz a menor diferença se nós vamos comprar ou vender. Ontem, por exemplo, fizemos uma operação de compra em Exetec e achamos por bem liquidar hoje próximo do nível que nós havíamos comprado. Tivemos um pequeno prejuízo, mas então, operação de compra e venda para nós, vocês sabem, estamos eminentemente baixistas, mas não quer dizer que por exemplo, a Exetec ontem chegou num nível de suporte e me deu um belíssimo do engolfo. Botamos para dentro, né? Então, a gente, se eventualmente o mercado cai e a gente está bem posicionado, a gente consegue ganhar com o mercado caindo. E a gente monitora a nossa posição. Tem um site, não sei se no site da XP você consegue ver o ranking, eu acho que você consegue também. Mas tem um site que chama-se também, que é gratuito, que qualquer um pode usar, que chama-se Comparação de Fundos, de pessoas muito profissionais que eu conheço, meus amigos, meus conhecidos, e nesse site você pode ver o ranking do fundo. Eu entrando no ranking dos fundos multimercado, fazendo um certo filtro lá, filtrando para ver fundos de mais de 5 cotistas e com pelo menos 3 milhões de patrimônio líquido, você chega mais ou menos em 1.500 fundos aproximadamente, né? Então nós estávamos aí meio que no meio do campo, nós estávamos aí no meio disso aí. É muito satisfatório
gratificante você saber que tem 700 e tantas pessoas atrás de você, mas também é, é uma ducha fria você saber que tem mais outros 700 acima, né? Mas enfim, isso com a rentabilidade que a gente tem hoje, considerando a rentabilidade do último ano, né? Aí você vai percorrendo a lista e constata que se nós eventualmente tivéssemos 1% a mais, nós ganharíamos, digamos, 100 posições. Se nós tivéssemos conseguido 1% a mais, digamos que a gente estava com 7,5% no último ano, né? Se a gente tivesse com 8,5%, nós galgaríamos 100 posições. Agora, se nós conseguirmos ganhar esse 1% na rentabilidade do fundo com o mercado em queda, em vez de ganhar 100 posições, a gente ganha 300 posições. Porque a gente constata que a maioria dos fundos de investimento tem viés de alta, tem posições de compra e perde dinheiro com a bolsa em baixa. A grande maioria, eu acho que é mais de 90% provavelmente. E algumas pessoas com quem eu converso me dizem que é 99%. Então, à medida que a gente consegue ganhar dinheiro com o mercado caindo, a gente se destaca muito mais, e nessas situações a gente eventualmente também é notado, pode ser notado, né? Isso é que a gente está torcendo para acontecer. Então, eu, além de ser um analista técnico cuja leitura técnica me grita nos meus ouvidos que nós podemos ou devemos ter uma queda, pelo menos até agora, né? Porque logicamente a análise técnica é assim, né? De repente, se a gente tem uma situação que chega num nível de suporte, tem um engolfo importante, a gente já começa a mudar de opinião. E, enfim, tem muitas coisas a serem analisadas. Mas agora, eu, com essa indicação do século que a gente está vendo nos Estados Unidos, e com a tendência de baixo que está acontecendo no Bovespa, eu estou muito baixista. Então, a gente, além de estar nessa situação baixista, a gente até tem uma certa torcida aqui, por nós estarmos ligados ao fundo consultório, uma certa torcida para que caia, porque é uma maneira de nós nos diferenciarmos, né? Porque caindo a gente sobe muito mais posições do que... Se a gente, por exemplo, consegue 2, 3%, e sabe como é que se consegue 2, 3%? Apesar de nós 2, 3, 4, 5, a gente pode, aqui da maneira como a gente opera, a gente está correndo o risco de ter uma rentabilidade positiva de 7, 8, talvez até 10%. Como é que isso pode acontecer? Lógico que isso é um extremo, né? Rentabilidades de 3% no mercado de fundos multimercados são espetaculares, né? 3% no mês. Mas que nós temos um limite de 2% de risco ao mês. Esses 2%, como a gente faz só posições com um risco de 0,1, isso implica que nós podemos, a rigor, ter 20 posições, arriscando 0,1 por posições. Isso é o que a gente consegue no começo do mês. Se a gente tiver o mercado no primeiro dia do mês que dá uma super indicação, a gente pode colocar 20 posições. A gente nunca fez isso, não imagino que a gente vá fazer. A gente vai colocando aquelas posições que são mais claras para a gente, no sentido que vai haver uma movimentação, né? Mas se cada posição que a gente faz digamos, 3%, mais ou menos, 3, 4%, mas digamos 3%. Tá? Então, de maneira que se a gente faz 3% do capital, de maneira que se a gente faz 10 posições, a gente vai para 30% do nosso patrimônio alocado. Se a gente faz 20 posições, a gente vai para 60% do patrimônio alocado. Se nós conseguirmos estar no mercado com 60% do nosso patrimônio alocado e o mercado cair 10%, a gente ganha 6%. Né? E se a gente ganha 6% com o mercado caindo, a gente sai da posição do meio do campo e vai para os 10 primeiros, talvez, para os 100 primeiros, com certeza. Então é isso que a gente está trabalhando aqui e, enfim, vamos ver no que dá, né? Já estamos aí com o fundo há 3 anos e vamos que vamos. Muito bem, de volta à nossa análise de Petrobras. Então, é isso aí, nós estamos com essa posição de venda. Por quê? Vou mostrar aqui o porquê para você. Vamos ver se dá para pôr isso aqui no...
Não sei se dá. Não dá. Não cabe, não. Mas eu vou ler aqui para vocês. Reversão com estrela da tarde em nível de resistência. Onde é o nível de resistência que nós vimos? O nível de resistência é esse aqui. Foi rompido esse nível de suporte, ele inverte a polaridade, passa a oferecer resistência. Tá? Então nós vimos uma reversão com estrela da tarde. Onde está a estrela da tarde? É uma formação de reversão de candlestick. Gap, candle real pequeno, e um gap de novo. Esses três candles aqui fazem uma formação de reversão chamada estrela da tarde, confirmada no dia seguinte, felizmente. Então nós vendemos quando dessa reversão num nível importante de resistência, que depois também nós constatamos que, bem, isso aqui, na verdade, essa retinha aqui nós passamos de coisa, não precisa estar necessariamente. O importante é isso aí, tá? E qual é a projeção que nós fizemos para a Petrobras? Nós fizemos essa projeção aqui dessa última perna projetada para baixo a partir desse topo da reversão, que vem daqui a R$12, que é para onde eu acho que Petrobras está indo. O comportamento de hoje parece estar confirmando, ou endossando, melhor dizendo, essa nossa análise, né? Porque esses riscos aqui, ó, isso aqui, você está vendo os stops aqui, né? Já estamos no terceiro stop. Felizmente hoje, se os preços subirem, nós vamos sair em casa. E essa linha verde aqui, essa linha verde é o que a gente chama de palmo. Essa linha verde é exatamente a distância do preço que nós vendemos para o primeiro stop, tá? Essa linha verde a gente chama de palmo, porque a ideia é que esse stop está a um palmo de distância, que a gente costuma dizer, tá? Então, se o mercado for um palmo para cima de onde nós vendemos, ele vai nos estopar. E se ele for um palmo para baixo, o que acontece? Se ele vai um palmo para baixo, o que acontece é que a gente não perde mais. Vamos mudar para o intraday de 15 minutos, né? Se ele for um palmo para baixo, a gente define que a gente não perde mais. Então o que a gente fez? A gente pôs o stop logo acima desse topinho aqui, nas cercanias aí do nosso preço de venda. Na verdade o stop está 14,62, nós vendemos a 14,61. É praticamente o mesmo nível e garante já que a gente não vai ter prejuízo nessa operação. E à medida que a gente vai descendo esses stops, a gente consegue abrir risco para fazer outras posições, porque Petrobras, por exemplo, a gente não está arriscando mais aquele 0,1 que a gente estava arriscando quando o stop estava aqui. Agora a gente está arriscando 0 nada. Com isso abre espaço para a gente fazer uma outra posição e então, eventualmente, um dia, meu sonho, nosso sonho aqui é que a gente esteja aí com 80%, 90% e logicamente nós teremos conseguido colocar esses 80% do capital em posições arriscando máximo de 2%. Né? Aí se o mercado vai a nosso favor 10%, se você está com 80%, você bota 10%, você está com 80%, o mercado anda 10%, e o mercado andar 10% é moleza, né? tá andando 10% a toda hora, e aí a gente bota 8% para dentro. Né? Então aí a gente está como os administradores de carteira que fazem um processo de buy and hold, que colocam grandes porcentagens do seu capital em posições. Né? E por isso que eles se dão muito bem quando o mercado vai a favor deles. Infelizmente, quando o mercado vai contra, eles se dão muito mal. Né? Então é isso. Próxima pergunta, Júnior. Me estendi um pouquinho em Petrobras. Agora vamos... Primeira análise de café. Opa, café. Café gosta... ICF-H14. O café gosta de um negócio, eu vou aqui para amanhã, porque nós estamos na mira aqui. Infelizmente nós perdemos. Eu estou com uma dor aqui na testa e uma dor e uma coceira no cotovelo aqui, porque nós não tomamos essa posição aqui. Embora a gente tivesse de olho nela, a gente não tomou essa posição aqui. O café gosta muito de um negócio chamado geada e seca, mas gosta muito mais de um negócio chamado seca. Seca para o café é muito mais dramático do que geada. Já visto o que está acontecendo aqui. Né? Bem, esse é um gráfico de curto prazo, que a gente, aqui está o gráfico diário, de longo prazo. Essa seca está pegando o café lá no fundo do poço. Isso aqui é literalmente o fundo do poço. Né? Então, nós estamos aqui com um gráfico desde 1994,
e tivemos um fundo mais ou menos nesse nível em 2002, esse outro fundo próximo desse nível em 2009, e tivemos agora recente em 2013, em novembro, um fundo aí próximo daí também. Tivemos o rompimento desta reta de resistência e agora o mercado saiu desinvestado, né? Então até onde os preços podem ir? O que nós podemos fazer? Traçar Fibonacci aqui e constatar que primeiro o número Fibonacci está um pouquinho acima de 200. Acho que é 200 reais a saco, eu acho. Né? Será? Acho que é isso, né? 200. Outra coisa que nós podemos fazer também é projetar essa última alta para cima, a partir desse fundo aqui, nos leva próximo do nível atual, 190. E temos que constatar também que temos resistência aqui a 190. Então, o café, quem entrou, entrou, e tem que usar o intraday agora para botar stop, né? Nós vamos botar o gráfico de 60 minutos, e pronto. E quem não entrou, não é mais hora de entrar, né? Ok? Vamos lá, Júnior. Próxima pergunta. Próxima pergunta é Grande monobloco GRND3. Ok. Formação de reversão, rompimento, os preços caíram. Até onde vão? Nós temos dois objetivos. Primeiro já foi atingido, quer dizer, primeiro é constatar que os preços adentraram a faixa Fibonacci da tendência de alta que iniciou-se em 2011. Mas, na verdade, a gente constata também facilmente que a tendência de alta, na verdade, começou em 2008 aqui, né? E aí o buraco é bem mais embaixo. O buraco, primeiro número Fibonacci, está aqui abaixo de 10. O que vai acontecer agora? Vamos ver. O que dá para a gente projetar? Essa perna para baixo, a partir do topo aqui. E isso chega em R$13, onde a gente constata que temos a R$13, a gente tem um nível de suporte aqui. Para onde eu acho que os preços estão indo. Já chegaram lá, a propósito, né? Então, por que 13? Temos esse fundo aqui em novembro de 2012, outro topo em setembro de 2012, e é onde se projeta a amplitude dessa última perna. Então, quem está vendido nisso, começa a pensar em apertar o stop, e se tivermos uma formação de reversão aqui próximo do 13, pode ser uma oportunidade para compra, porque ainda que o mercado volte a cair, ele tem potencial de chegar aqui nos 16,40, isso dá um trade, né? Se sair daqui e for até aqui, dá tranquilamente um trade aí de relação do prejuízo mais de 3, 4 a 1. Então é isso, tendência de baixa, curto, médio e longo prazo, mas com possibilidade de ter uma reação agora, na hora que chegar perto dos 13. Júnior. Dólar comercial do Javier. Dólar comercial, eu acho que deu uma indicação de venda hoje, porque ele rompeu uma pequena reta. Que é essa reta. Nós estávamos analisando isso aqui, eventualmente como sendo um triângulo ascendente. Meio distorcido aqui, né? Não sei se está dando para ver essa reta aqui, mas é essa reta aqui que nós traçamos aqui. Então nós estamos vendo isso aqui como um triângulo ascendente. Inclusive tínhamos tomado posições uma posição de compra aqui. Na hora que os preços vieram, nós achamos que eles adentraram um pouco. A antiga resistência, que entendemos que deveria ter oferecido suporte, mas não ofereceu, mas o mercado voltou nessa hora aqui
nós compramos, aí fomos estopados hoje, e hoje, em função do rompimento dessa reta, nós tomamos uma posição de venda. Vou mostrar a posição de venda para vocês. E passamos a interpretar essa aglomeração aí dos últimos 1, 2, 3 meses e meio como sendo uma grande deriva. Se a gente for para o semanal, ou se for para o mensal, eu acho que você constata bem isso aí, como sendo uma deriva com os preços se aproximando de um nível de resistência. Então eu acho que isso aqui é candidato a um topo duplo. Mas Fausto, se você está certo no mercado de ações, o dólar então vai ter tendência de subir? Eu acho que teoricamente, quando o mercado de ações sobe, aliás, cai, o dólar sobe. Mas isso é teoricamente. Eu, há muito tempo, muitos anos, décadas, até aprendi a acreditar no que os gráficos me mostram. Eu não tenho a menor condição de computar aqui na minha cabeça todos as dezenas de fatores que estão influenciando o dólar no mercado internacional, o dólar no mercado brasileiro. É muito complexo isso. Então, e as posições que a gente toma são posições de dias, às vezes, muitas vezes são semanas, mas é um mês. Então, de repente, há uma distorção entre o dólar e a bolsa. Então, nós aqui não temos o menor problema de estar comprado em uma ação de um setor e vendido numa outra ação do mesmo setor. Não temos o menor problema de nada. Nós somos interpretadores dos sinais que a análise técnica nos oferece. E nós entendemos que nós somos bons leitores desses sinais, que nós temos aqui uma sólida, porque nós temos uma sólida experiência de mais de 35 anos olhando gráficos. Eu pessoalmente, durante esse tempo todo, estive sempre muito ligado com a análise técnica, a maior parte das vezes operando, mas explorando a análise técnica também, dando aulas, enfim. Então, eu acho que isso traz uma experiência muito sólida e a gente entende que, ao interpretar um sinal de que os preços vão subir, nós temos que comprar, e ao interpretar um sinal de que os preços vão cair, nós temos que vender, tá certo? Nem sempre você consegue fazer isso, porque se você não tem um rígido, extremamente rígido controle de risco, às vezes você quer fazer, mas não tem os recursos para fazer. Nós, felizmente, conseguimos nos colocar nessa situação. Eu falo por mim, todo o meu dinheiro de especulação está, logicamente, no fundo com stop, eu fui cotista do fundo com stop, e tenho uma satisfação enorme hoje de operar da maneira que eu a vida inteira sonhei. Hoje eu tenho essa possibilidade. Nós temos um comitê, tudo é resolvido no comitê, existe um método, existe um extremamente rígido controle de risco. Não existe a hipótese de a gente fazer uma posição em que nós vamos estar expondo mais do que 0,1% do nosso patrimônio líquido. Não existe a hipótese de nós mexermos no stop, quer dizer, o stop está aqui, compramos aqui, né? O stop está aqui, o mercado está caindo, não existe. Durante 3 anos nós fizemos milhares de operações. Não existe a possibilidade de nós falarmos, não existiu nenhuma vez que nós falamos, não, vamos baixar um pouquinho o stop, porque talvez, não existe isso. Se o mercado chegar onde está o stop, vai ser estopado, acabou. Disciplina, 200% de disciplina, porque disciplina, para ter disciplina, você precisa ter alguma coisa a seguir, né? Nós temos o nosso método, seguimos religiosamente o nosso método, então isso é muito satisfatório, né? Me traz uma satisfação muito grande. Daí para a gente conseguir dar um baile no CDI são outros 500, mas pelo menos a gente, com o nosso método, a gente não perde dinheiro, não tem chance de a gente ter prejuízos assim estonteantes.
Eu costumo comparar as operações com você estar no ringue, lutando boxe. Você vai tomar seus jabs, isso aí não tem problema, você absorve lá 50 jabs. Né? Lembra do Rocky Balboa? O que você não pode é tomar um direto de direita. Se você baixar a guarda, ou seja, não tiver seu stop colocado, aquelas coisas que a gente sabe que tem que ser, você eventualmente tá arriscado a ir à lona. Né? Então, isso aqui a gente tem que evitar. Mas vamos lá. Então, é isso. Vou mostrar a posição do dólar aqui, posição aberta, o dólar, pá. Vou dizer a vocês, aqui, ó. A posição está aqui, rompimento de nível de suporte, de reta de suporte de deriva no diário. Então, o que é isso? Rompimento de nível de suporte, esse nível de suporte aqui que aconteceu hoje, rompimento dessa reta de suporte de deriva no diário. Tá? O nosso stop está acima, nesse caso nós pusemos acima da segunda resistência no intraday, nós entendemos que essa reta é a primeira resistência, com mais essa bandeirinha aqui, e a segunda resistência está aqui a 24,04, pusemos o stop logo acima disso, e o objetivo está aqui na reta suporte de longo prazo, que é essa reta suporte aqui, muito bonita essa reta suporte, que está 2,280. Então o que está acontecendo? Nós continuamos aí altistas no longo prazo, mas eventualmente o dólar dá uma dor de barriga nele e ele pum, vem pegar nosso objetivo aqui. Esse é um caso típico, né? Como nós estamos altistas no longo prazo, se os preços confirmam a nossa posição e começam a cair, nós vamos ter uma ordem de compra esperando o dólar chegar exatamente aqui onde está o nosso ursinho. Né? A gente recentemente tem ido atrás de tentar pegar o ursinho de pelúcia, a gente brinca aqui. Né? E a gente pode pegar o ursinho de pelúcia, às vezes você pega perto dele. Perto dele não é você pegar o ursinho de pelúcia sem uma orelha, com o nariz. Né? A gente gosta de pegar ele inteirinho, pegar o objetivo, liquidar no objetivo. No caso aqui é 2,280. Então, se o mercado chegar lá, vocês podem acompanhar o livro de ofertas, que vai ter uma ordenzinha lá da corretora XP, que por acaso vai ser nossa. 10 contratinhos. Muito bem. Próxima, Júnior. Próxima pergunta é Gold. Desculpa, Fausto, eu pulei uma. ALL3 do Daniel. ALL, vamos lá. Pois é, vejam, né, essas formações aqui que nós vimos em muitas ações acabam por se revelar como formações de topo. Essa formação aqui, gente, eu não tenho o menor pudor de projetá-la para baixo a partir daqui. Onde vai dar isso aqui? Uau! Baixo, né? Bem, mas por enquanto nós projetamos, vem dar 2, tá? Não ficou curioso. E aqui eu mostro a vocês a amplitude dessa acumulação tendo sido atingida, né? Os preços atingiram a amplitude dessa acumulação. Por que quando o suporte é rompido, os preços vão caminhar pelo menos a amplitude dessa acumulação? Por uma razão muito simples. Vejam que interessante isso aqui. Na verdade é uma didática que a gente desenvolveu aqui nos cursos e tudo mais para explicar. Né? E a gente vai descobrindo isso nos cursos. Né? Olha, durante esse período aqui, que foi 2 anos e meio, os preços por uma vez e por 2 vezes eles desceram da parte de cima da amplitude até a parte de baixo. Isso significa que os ursos empurraram os touros, avançaram em território inimigo, fizeram os touros recuar enquanto estavam nessa grande batalha. Uma acumulação, a gente diz que é uma batalha, né? O touro empurra para lá, o urso empurra para cá, o touro empurra para lá, o urso empurra para cá, o touro lá, e daí, eventualmente, um dos dois ganha a batalha. Então veja, enquanto em batalha, ursos empurraram os touros nessa amplitude por 1 e 2 vezes. Ora, agora que os ursos ganharam a batalha, o mínimo que eles vão fazer é empurrar os touros para baixo, essa amplitude que eles já haviam empurrado por 2 outras vezes enquanto estavam batalhando. Agora eles ganharam a batalha. Então é de se imaginar que eles vão
percorrer pelo menos essa amplitude. E por essa razão que a gente pega essa amplitude, projeta para baixo e sabe, empiricamente, que esse objetivo deve ser atingido, né? Então, o objetivo foi atingido dessa formação e os preços aí saíram desembestados para cima, como costuma acontecer nas reações da tendência de baixa. E saíram para cima, fizeram um gap e agora estão se acumulando numa formação que tem característica de bandeira de alta, de maneira que eu acho que essa bandeira vai para cima e os preços vêm testar aqui sua próxima resistência a 7,25. Talvez eles possam até ter um pullback para o antigo suporte daquela acumulação de longo prazo, né? Esse suporte aqui, que está aí a 7,60 aproximadamente. Deixa eu ver aqui exatamente onde está. Esse nível aí que está 7,60. Eles podem até ir até lá, mas eu acho que é mais provável que eles parem aqui pelo 7,20. Então é ficar de olho no 7,20, porque agora eu acho que não tem mais o que fazer, porque o stop aqui você teria que pôr muito longe, né? Os preços oscilaram de uma maneira muito volátil, e agora se você for entrar no fechamento de hoje, botar o stop abaixo da bandeira, você está com o stop a 12% de distância, e você tem um objetivo a ser percorrido de 15%, então você não vai arriscar 12% no stop para ir ganhar 15% de oscilação, né? Então não tem o que fazer. Então o que tem que fazer agora é esperar ver os preços chegarem a 7,20 e 7,20, se aqui eles vão chegar lá, e esperar que a gente seja contemplado com uma reversão aqui, um golfo, uma estrela, alguma coisa assim, e daí eventualmente teremos uma boa oportunidade para venda. Júnior, quantas perguntas estamos? 9, então vou ser muito breve nas respostas agora para a gente poder resolver. Grafista. Vamos lá. Então, tivemos um rompimento desse processo, Fibonacci está em 900, é para onde eu acho que o Gold está indo, tá? E essa acumulação aqui, eu acho que vai ser chamada no futuro de uma formação de triângulo. Exatamente agora nós estamos testando esse nível aí. Mas também pode não ser chamada de triângulo, ela pode ser chamada de retângulo. Os preços podem muito bem romper esse processo aqui. Não sei o que vai acontecer. O que eu acho que é importante aqui é essa ilha de reversão que o mercado deixou aqui, que é uma indicação poderosa, principalmente se acontece nas cercanias de uma reta de resistência assim. Então eu acho que é isso aí, o preço não sobe mais, apesar de ter fechado na máxima do dia hoje. Isso aqui vai estar dançando a música que o mercado de ações vai estar dançando. Eu acho que ele está... eu acho que ele está diretamente proporcional ao mercado de ações. Ou seja, se o mercado de ações cai, ele cai também. Ora, Fausto, mas quando ações caem, o ouro não sobe? Não, isso é lá no final. O ouro tem que se lembrar que o ouro é uma commodity usada em tudo quanto é componente eletrônico, por exemplo. Então, se a economia mundial puxar o freio, o ouro despenca. Ah, sim, mas ele é reserva de valor, mas isso é lá na frente, quando a coisa piorar bem, lá no final da tendência de baixa, aí sim vocês vão ver o ouro subir de novo. Por enquanto, eu estou baixista no ouro. Se por outro lado nós tivermos um rompimento aí do 1330, ele vai para suas próximas resistências, que são 1360 ou 1430. E ainda assim, ele pode transformar isso aqui num retângulo e voltar a cair. Mas, pelo comportamento aqui dessa reversão, eu acho que nós vamos ter queda. Júnior. Próxima pergunta agora é do Dano Cielo 3. Cielo 3, rompeu essa reta e acho que aqui, a gente olhando de longe, você pode achar que rompeu essa reta, minha gente. Fibonacci, primeiro número 54. É para lá que eu acho que os preços estão indo. Tá?
Esse é o Fibonacci só dessa reta. Se a gente trouxer aqui a partir de 2011, aí Fibonacci, primeiro Fibonacci é 40 retas. Mas vamos deixar aqui, eu acho que é tendência de baixa. No curto prazo, eu acho que, não dá para dizer, talvez, curto prazo, isso aqui pode ser uma bandeira de alta, e os preços podem sim, muito bem, ter um pullback um pouco mais demorado, né? Então, se isso for uma bandeira de alta, e os preços então podem ir testar de novo o último topo aqui, devem segurar aí pelo 69 e voltar a cair, e aí terão feito um topo triplo. Mas, por outro lado, isso aqui que nós estamos vendo também pode ser, isso aqui tudo pode depois mostrar ser uma bandeira de baixa, né? Se a gente for para o semanal, você talvez consiga visualizar melhor essa bandeira de baixa, viu? É uma bandeirinha de baixa, né? Então, vamos esperar. Eu estou nessa aqui, acho que é baixa e os preços estão indo para 57, que é o primeiro número de Fibonacci. Júnior. Agora, BBS3 e Dogero. BBS3 fomos estopados hoje, estávamos vendidos. Eu vou aqui para posições liquidadas, eu vou mostrar aqui para vocês. BBS3. Tendência de alta rompida. Acho que os preços caem, vão cair bastante ainda, tem muito para cair, mas chegamos num nível de suporte, que é esse fundo de agosto. Vale dizer que nós tivemos um belíssimo bull trap aqui, eu não destaquei, mas acho que pode ser destacado. Os preços romperam e desromperam num topo em V, que mostra uma mudança de inflexão assim dramática, né? Mas o que está acontecendo agora é que no teste desse suporte, os preços nos deram uma reversão. Ontem um martelo, hoje um candle grande. Então eu acho que nós vamos ter uma acumulação de prazo maior aqui, provavelmente nós vamos para um retângulo, mas continua baixista no médio e longo prazo. Tá? No curto prazo, os preços podem muito bem subir até os 22 e aí aqui encontrar resistência, deixarem aqui um retângulo e depois cair. E aí nós vamos chamar isso aqui de retângulo, e a projeção é isso aqui para baixo, a partir do topo, que seria aí 17,60. Né? Mas curto prazo alta em Banco do Brasil, médio e longo prazo baixo. Júnior. Agora nós, Energias Brasil, em NBR3. Em BR3, acho que nós vamos topados hoje também, né, Júnior? Sim. Energias Brasil. Então vamos lá, vamos mostrar a posição que nós tínhamos tomado. Tomamos a posição por quê? Porque tomamos. Porque rompeu esse monstro dessa acumulação de topo aqui. Rompeu, nós esperamos um pouquinho e aí vendemos no que nós entendemos ser uma bandeira de baixa. Desse mastro enorme aqui, né? Se você fizer no semanal, você vai visualizar melhor essa bandeira de baixo. Aqui o mastro e aqui a pequena bandeira. Então nós vendemos aqui e nosso stop veio descendo e hoje, tibum, estopou. Pena, né? Porque a gente ganhou um risco, isso aqui é 0,1, né? Que a gente vê, porque daqui lá é 0,1, daqui aqui é 0,1. E aí saímos com 0,02, qualquer coisa. Saímos no lucro. Mas não tem problema, porque se esse cara vier aqui e fizer assim, ó, e a gente achar que isso aqui é uma bandeira, a hora que ele fizer assim, a gente vende de novo, põe o stop aqui e vê se pega uma baixinha mais acentuada, né? Assim que a gente opera por aqui. Júnior. Então, bem. Sim, eu falei, mas não analisei nada, né? Não falei nada se vai subir ou se vai cair, né? O Noix quer saber se vai subir ou se vai cair, na nossa visão. Eu acho que nós tivemos uma reversão aqui e nós temos boas chances de ter uma alta um pouco mais acentuada. Os preços podem vir buscar uma reta de resistência que possa estar por aqui assim. Talvez até adentrar essa acumulação aqui. Agora, chegamos num nível de resistência, que era o antigo suporte dessa acumulação, que está aí nos 9,20.
o mercado encontrou resistência, estou indo aqui para o intraday, vamos ver a resistência que foi encontrada, encontrou resistência, caiu, subiu. Então, se aqui no diário nós tivermos uma reversão a partir daqui, pode também ser uma indicação de venda, né? Por exemplo, se amanhã a gente tiver algo desse tipo, aí também já está configurando uma bandeira de baixa aqui. Aí eu acho que é uma indicação para vender. Júlio. BVNF, um participante novo, Last Price. BVNF 3. BVNF na nossa leitura está fazendo uma acumulação que tem características de triângulo simétrico, acho que está mais para um triângulo descendente. Nós estamos de olho nela e, deixa eu ver se está aqui no amanhã, BVNF, não está no amanhã, porque está na minha lista de ações. Ela é do setor financeiro, eu cubro o setor financeiro, estou de olho nela. E acho que pode ser amanhã uma boa hora para a gente eventualmente vender. Está aqui o triângulo descendente em que ela se encontra. Para quem não sabe, o triângulo descendente é uma situação bastante comum, comportamento característico e peculiar que a massa de indivíduos que atua sobre, no caso, sobre BMF, costuma ter durante os movimentos, né? E é uma situação em que claramente a gente tem um recado lógico aqui. Topos consecutivamente mais baixos e fundos no mesmo nível. Professor, mas não está assim bem no mesmo nível. Isso aqui tecnicamente é o mesmo nível. É só você ir para longe que você vai ver que isso aqui é essa situação. Topos mais baixos e fundos no mesmo nível. Tá? Então, a pergunta é, aonde nós vamos enfiar nossa posição de venda? No rompimento do suporte ou na hora que a gente achar que esse nível aqui não vai ser rompido? É muito melhor colocar a posição de venda próximo da reta de resistência do triângulo descendente, e é isso exatamente que nós pretendemos fazer. Se a gente olha no intraday aqui, então amanhã a gente, com base nessa análise do diário, a gente pode pensar em colocar uma posição de venda a hora que os preços romperem um nível de suporte, por exemplo, esse nível aqui. Então, uma abertura amanhã, em que os preços caiam um pouquinho, aí se eles forem bonzinhos, eles ainda vão nos dar uma linda bandeirinha de baixa aqui, e daí eles tibum para baixo. Aí você vende aqui e põe o stop aqui em cima e pronto, você vendeu, você assumiu uma posição intraday. E aí para onde é a projeção? Vamos ver aqui para onde é a projeção. A projeção daí vem a ser isso aqui, ó. Nós vamos pegar essa última baixa, isso aqui está velho. Vamos pegar essa última baixa aqui e projetar para baixo a partir do topo, que seria por aqui, assim, mais ou menos. A gente vai olhar à esquerda, ver onde vai dar isso aqui. Isso vai dar em 7,50. Eu projetaria tranquilamente para o próximo suporte importante, que é esse nível aqui de julho de 2000, não, perdão, de setembro, outubro de 2011, que foi, de agosto, né, agosto e outubro de 2011, que foi aqui. Esse seria o objetivo aí, 7,60. Então, eu acho que a BMF está indo. Júnior. Agora ELPL4 do Tony. Eletropaulo. Então, o Eletropaulo está na tendência de baixa, subiu, fez uma formação de topo. Essa formação de topo, embora tenha uma posição de compra aqui, o rompimento aqui. Ô Juninho, isso aqui é elétrica, Juninho. Isso aqui é elétrica, Juninho. Precisa entender esse troço aí, rapaz. Eu acho que nós estamos vendo a formação de uma bandeira de baixa. E acho que quando essa bandeirinha aqui for rompida, nós vamos ter uma ótima indicação de venda. A projeção é essa amplitude aqui para baixo, que é exatamente o último fundo. Então nós estamos assistindo o Eletropaulo voltar para os últimos fundos aí, a 5,70, 5,60, entre 6 e 5,60. Porque eu acho que está
está acontecendo na Eletropaulo. Vamos torcer para ter essa bandeirinha, porque vender uma bandeirinha é muito bom, sabe por quê? Que a gente vende e bota stop aqui, a hora que ele está rompendo a bandeira aqui, e bota stop logo acima da bandeira, stop pequenininho, posição grande, risco pequenininho do mesmo jeito. Júnior. Agora a pergunta do Arnaldo Cruz 3. Rompimento de... Ué, isso aqui vai... Data inicial 2009, Júnior. Caramba, não sei, cara, tá com bolo aqui. 1994, na verdade. 95, tá. Então, Cruz rompeu uma reta extraordinária. Isso aqui, eu queria ter uma reta confiável, não, isso aqui é uma minhoca que morreu, acabou. Então, se morreu essa minhoca aqui, é um termo que a gente usa aqui, né? Por favor, não digam que o professor Fausto fala de minhocas na análise técnica, porque senão as críticas vão ser contundentes. Já chega, se já não bastasse formação de cabeçombros, triângulos, etc. Tal, se começar a falar de minhoca, agora nós estamos... Mas a ideia é o seguinte, isso aqui morreu, isso aqui é um movimento de alta, isso aqui foi uma ação, e agora nós estamos vendo a reação. Empiricamente a gente sabe, em análise técnica, que depois de uma ação tem uma reação, e essa reação é proporcional à ação, né? É muito simples, quanto maior o tombo, quanto maior a altura, maior o tombo, tá certo? O cara, quanto mais alto é, na hora da chaleira, maior é o tombo que ele cai, né? O anãozinho vai cair um tombo pequenininho, o grandão, o jogador de basquete, vai cair um tombo maior. Eu não tenho culpa que Souza Cruz, de 98 para cá, até final de 2012, subiu, nossa senhora, que horror, 12.500%. A culpa não é minha. Ela que subiu 12.500%. Subiu 12.500%, porque saiu de subvalorização que ia ir para o valor real. O valor real deve estar por aqui, né? Isso é o que empiricamente a gente sabe que acontece. Tá? E isso pede uma correção ao valor real. O valor real aqui está nesses fundos aqui, ó, coincidentemente conhecido com esse topo de 2006 e fundo de 2007, também fundo de 2008, R$ 5,00, é uma queda espetacular. Estamos numa tendência de baixa, foi feita uma formação de topo, a formação de topo já atingiu inicialmente seu objetivo, agora nós estamos vendo aí uma acumulação que deve dar continuidade ao movimento de baixa. Nós temos um objetivo aqui a 18, que achamos que vai ser atingido, e agora temos possibilidade de fazer uma nova projeção, que vai tocar 6 primeiros, será? Não, um pouquinho mais, e levaria os preços aí a 17. Vamos ver o que tem lá do outro lado da montanha, 17. A 17 nós temos topo de 2011 e fundo de 2011, esse nível aqui. Então é para lá que eu acho que Souza Cruz está indo. Júnior. MJC Castro pede Risco Brasil. MJC Castro já estava pondo ação aqui. Ele já estava pondo o código aqui. Risco Brasil, vamos lá. Indicadores mundiais. Risco Brasil. Sempre esqueço de olhar o Risco Brasil. Está aqui o Risco Brasil. E... bonito, hein? Tomou uma patada do urso hoje. Está vindo buscar essa reta suporte aqui a 235 basis points. Acho, entretanto, que essa acumulação aqui vai se mostrar uma acumulação de continuação, vai ser chamada eventualmente de triângulo. Eu digo, vai ser chamada eventualmente porque aqui, se a gente olha de longe assim, ó, dá para imaginar que é um triângulo ascendente. E estamos ainda no compasso de espera. Os preços caem, acho que seguram aqui no 235 e voltam. O objetivo é 400, inicialmente 400 basis points, que é esse fundo aqui de 2004. Tá? E é mais ou menos a projeção desse triângulo aqui. Júnior. Última pergunta do Junino é o desacoplamento. Desacoplamento. Vamos lá, Júnior. Você deve ser nosso
parceiro aqui de quintas técnicas, né? Está aqui o gráfico de desacoplamento, é um gráfico que eu faço desde 2007, quando começou o Brasil, que está aqui em verde, Estados Unidos está em azul, amarelinha é Índia, vermelhinho China. Depois da primeira dor de barriga com o subprime, que foi em agosto de 2007, os Estados Unidos caiu de leve e o Brasil começou a ser percebido como uma bola da vez lá e começou a se desacoplar. Cunhou-se o termo decoupling. E, na verdade, não foi decoupling, não desacoplou coisa nenhuma, ele só estava com um beta diferente, né? Ele tinha mais liquidez. E quando tinha mais liquidez, quando o mercado andava de lado, o Brasil subiu, mas quando o mercado caiu, o Brasil caiu mais, justamente porque tem muita liquidez e tinha maior volatilidade que os Estados Unidos. Então, maior volatilidade funciona na alta e na baixa sai pela culatra, porque na baixa o Brasil cai mais. Então, nós chegamos a estar com 34% acima dos Estados Unidos e depois caímos para apenas 1,8% acima, colamos aqui nos Estados Unidos, exatamente no dia 27 de outubro de 2008. Depois os preços nos Estados Unidos começaram a subir, nós acabamos nos destacando e, enfim, isso aqui mostra o seguinte, que nós, do começo da crise dos Estados Unidos para cá, nós tivemos muito melhor do que os Estados Unidos, muito melhor do que os Estados Unidos, aqui em 2010, depois começou a piorar, e em 2013, especificamente aqui, quando os preços vêm definitivamente abaixo, aí em maio de 2013, a gente passa a ficar pior e recupera um pouco até outubro, e de lá para cá a gente só piorou. Se os Estados Unidos cair, eu acho que nós vamos cair mais do que o tanto que os Estados Unidos vai cair. Eu acho que nós estamos vendo... Poxa, agora eu tenho uma pergunta. S&P intraday, vamos ver o que está acontecendo com o S&P intraday, né? Ele está lá testando ali um nível importantíssimo, vamos ver o que está acontecendo com o mercado. Mas enfim, então eu acho que se os Estados Unidos caem, eu acho, como já disse, que ele vai cair muito, nós vamos cair muito mais ainda. Nós temos muito para cair ainda. Mas vamos lá, então último questionamento aqui, nós estamos vendo aquela deriva, não é sempre nada de muito dramático, mas a gente vê nitidamente que a resistência aqui foi sentida. E no Dow Jones, se o mercado acaba de fechar, no Dow Jones, vamos ver aqui, também, né? E vale notar que a gente estava vendo os preços aqui, nós vimos os preços tocarem ontem a resistência do topo de 2000, né? Então é isso aí. Muito bem, espero ter respondido a contento aí as perguntas de vocês e espero vocês na próxima quinta-feira. Uma boa noite para vocês e um bom fim de semana. Tchau.